O Instituto Nacional do Câncer estima que 1.200.000 novos casos da doença devem surgir no país entre 2018 e 2019. E o estudo também aponta que 3 em cada 10 casos estão relacionados ao estilo de vida que as pessoas levam. E para falar sobre o assunto, eu recebo agora a oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, a Lilian Arruda. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Felipe. Obrigada pelo convite. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vamos lá então. A gente teve no último domingo agora, dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Esse estudo vem em decorrência da data. Explica um pouquinho para a gente o que é esse estudo de vocês. Na verdade, Felipe, esse relatório do INCA, ele é divulgado desde 1995. A cada 2 anos, eles divulgam esses novos dados e eles atualizam esse relatório, que é a estimativa da incidência de câncer no Brasil. Então, de maneira muito oportuna, ela vem ser divulgada no Dia do Combate Mundial ao Câncer. Mas esse relatório já existe, já é divulgado desde 1995. A importância desse relatório para a gente é para prover realmente informação para os gestores, centros de pesquisa, para a gente entender realmente o comportamento da nossa população, a incidência do câncer no país e a gente analisar pelas diversas regiões também. Bom, pelo que eu entendi, então, é um estudo, um relatório bianual, que a gente pode dizer, bianual, né? O último que a gente tem aí é no período 2016 e 2018, né? Tem um tema aí da campanha, né? Que essa campanha 2016-2018 é Nós Podemos, Eu Posso, né? Essa campanha, na verdade, ela foi fundada pela União Internacional de Combate ao Câncer, e o INCA é uma instituição parceira dela, né? Então, o objetivo é propagar o conhecimento sobre o câncer, né? Só com a população conscientizada é que a gente consegue realmente impulsionar medidas preventivas, que as pessoas falem sobre o câncer, conheçam realmente do assunto, que a gente pode enfrentar e tomar medidas preventivas, realmente. Bom, vamos lá, então, qual que é o tipo aí de câncer mais prevalente, segundo essa estimativa aí de 1.200.000 novos casos da doença aí nesses próximos 2 anos? E por quê? Felipe, o câncer mais incidente é o câncer de pele, não melanoma, por sermos um país tropical, realmente. Mas quando a gente vai falar a fundo sobre esses números, a gente costuma excluir esse tipo de câncer. Então, vamos tirar ele do nosso bate-papo, tá? Daí a gente fala, nos homens, o câncer de próstata, ele será o mais incidente, realmente vem se apresentando assim já há um bom tempo. Nas mulheres, o câncer de mama. Esse é o câncer mais comum, seguido aí, no caso dos homens, pelo câncer de pulmão e o câncer cólon-retal. No caso das mulheres, pelo câncer cólon-retal e, em terceiro lugar, o câncer de colo de útero. O câncer de pele não melanoma, ele sai aí desse estudo por não ser... não ter tanta mortalidade, né? Ele não é um câncer tão grave como você explicou. E esse tipo de câncer mais prevalente também, ele varia de acordo com a região do país, né? Varia. Se a gente analisar os números do Brasil como um todo, Felipe, ele vem se comportando como um país desenvolvido, como a América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, onde a gente consegue observar mais tumores relacionados ao urbanismo, ao desenvolvimento, ou seja, ao envelhecimento da população. Mas se a gente for olhar por regiões, a região norte e a região nordeste, ela ainda tem características de países de baixo e de médio desenvolvimento, onde a gente consegue ver aí uma incidência de câncer relacionada a infecções. São os cânceres que a gente consegue, com medidas preventivas, realmente a gente consegue evitar esses cânceres. Então, no câncer de colo de útero, por exemplo, que hoje a gente tem a vacina contra o HPV, a gente já tem um bom tempo, né, a disponibilidade do exame do Papa Nicolau. Na região norte, ele continua sendo o câncer mais incidente entre as mulheres. No Nordeste, ele está em segundo lugar, perde apenas para a mama. Se a gente for falar para os homens, o câncer de estômago, que é um outro câncer também relacionado à infecção pelo H. pylori, ele aparece em segundo lugar no Norte e no Nordeste. Então, realmente, essas duas regiões, elas se apresentam com característica aí de países de baixo e médio desenvolvimento. Ô Lilian, e esse número aí de 1.200.000 novos casos, claro que a expectativa é sempre que sejam números baixos, né? Mas é um número que fica dentro do esperado, digamos assim? Sim.
Sim, tem aumentado, tem diminuído? Na última década, na verdade, a incidência de câncer aumentou em torno de 20%, mas no mundo inteiro. Então, realmente, isso está dentro do previsto. E como a gente está avaliando aqui, o Brasil como um todo está se comportando como um país em desenvolvimento. A nossa população está envelhecendo, então a incidência da doença, ela está aumentando também. Isso está dentro das expectativas. A prevenção tem um papel muito importante, né, nessa questão. Aí, 1/3 desses tipos de câncer, eles podem ser evitados, ou seja, é possível prevenir? Qual a importância que tem essa questão? Como se prevenir? Felipe, eu acho que essa é a pergunta mais importante do nosso bate-papo, porque, indiscutivelmente, a medida mais eficaz, se a gente for pensar em custo-benefício aí a longo prazo, é a prevenção. A gente pode falar em prevenção primária, prevenção secundária. Prevenção primária é a gente realmente evitar a doença, é a gente tentar reduzir mortalidade, reduzindo o número de novos casos. Certo? E a prevenção secundária é a gente dar o diagnóstico precoce daquela doença. Então, a gente tem que dar para a nossa população subsídios para que ela faça aquele diagnóstico precocemente. A importância, que é como você citou realmente, 3 a cada 10 tumores poderiam ser evitados. Isso a gente tem que divulgar bem, né, as medidas preventivas aí, mas a adoção de hábitos saudáveis. Uma alimentação saudável, que o que seria? Evitar o consumo excessivo de carne vermelha, dar preferência a alimentos frescos, frutas, verduras, acrescentar bastante fibra na alimentação, reduzir o consumo de produtos industrializados, embutidos, defumados. Combate ao sedentarismo, então a prática regular de atividade física é outra medida importantíssima. O tabagismo é sempre uma questão. Todo mundo pergunta, mas fulano não fuma e teve o câncer. Você pode ter o câncer sem fumar? Pode. Mas os números são inquestionáveis. Das mortes de pacientes com câncer de pulmão, até 90% são de pacientes que fumavam. Então, é sim o fator que a gente consegue prevenir mais importante no mundo. Com relação ao álcool, a gente pode conversar aí, né? Então, o consumo que a gente orienta é o consumo moderado do álcool. Não precisa ser tão radical quanto a gente é realmente com o tabagismo. Não adianta dizer, eu tenho uma carga tabágica baixa. Não, a orientação é não fumar. E os homens, eles são mais acometidos do que as mulheres, de maneira geral, pelo câncer? São. O câncer de próstata, realmente, o esperado aí, em torno de 68 mil casos, né, novos. Mas isso aí é explicado pela incidência, realmente, do câncer de próstata. O homem vai envelhecendo, ele vai tendo realmente essa tendência a desenvolver o câncer de próstata. Isso é sinal do envelhecimento da população. A incidência de um homem velho do câncer de próstata é maior do que o câncer de mama em mulheres mais velhas. Imagino que a complicação também seja aí um fator, tendo em vista que o homem também tem essa questão que se cuida menos, isso ainda acontece? Demora mais para ir fazer um exame, enfim? Sim, mas assim, isso não interfere na incidência do câncer de próstata, não. O que implica aí é realmente... Mas talvez uma complicação. Sim, a complicação sim, da gente realmente tentar fazer esse diagnóstico precoce. Né? E aí, quando a gente fala sobre diagnóstico precoce, o ideal é a gente realmente que a gente faça esse diagnóstico antes que o paciente tenha sinais da doença. E isso só a tecnologia vai te dar. Então, eu quero fazer o diagnóstico de um câncer de mama antes que aquela mulher consiga palpar o caroço, né, o nódulo no seio dela. Isso só a mamografia que vai conseguir me dar. Com relação ao câncer de próstata, ainda não existe um consenso, então o homem deve conversar com o seu urologista e traçar a estratégia dele, entre o toque retal, dosagem de PSA, tem que ser individualizado isso aí. A importância também de um diagnóstico bem feito, né, Lilian? Eu, antes da nossa entrevista aqui, eu li alguns relatos de mulheres, às vezes, que teve um diagnóstico de um nódulo, mas não de um câncer. Isso também é importante, né? Pode ser prejudicial um diagnóstico aí não feito corretamente. Corretamente, né? Sim. Isso aí vai impactar diretamente no tempo que eu vou perder para iniciar esse tratamento. Se tudo que eu falo aqui é que as duas principais medidas para que a gente consiga atingir a cura, uma delas é realmente diminuir o número de novos casos, é a mais importante, mas a outra, o diagnóstico precoce. Se eu fico aí embolando
E essa paciente termina que, às vezes, a gente encontra realmente na nossa realidade pacientes palpam um nódulo e daqui que ela consiga vaga no serviço para ela fazer um exame específico. E se você for contar com isso aí, com erros que possam acontecer, a gente vai perder tempo nesse tratamento, né? Bom, atualmente, qual que é o maior desafio aí que as pessoas têm, os pacientes têm na hora de fazer o tratamento? Como estamos nessa questão de saúde pública? O que os governos aí podem fazer para ajudar a reduzir essa incidência desses números da doença? A gente ainda começa a falar aí sobre o tempo até o início do tratamento. Eu acho que ainda continua sendo a grande dificuldade. A gente tem a lei dos 60 dias, esse paciente, uma vez que dá a entrada no serviço, ele tem até 60 dias para iniciar o tratamento, mas a gente não pode esquecer da saga desse paciente antes de ele ter esse diagnóstico. Então, são mulheres que palparam um nódulo em uma região em que ela não consegue fazer uma mamografia, ela conseguiu fazer a mamografia, ela demora meses para conseguir uma biópsia e aí depois ela não consegue mostrar um especialista o resultado daquela biópsia para que ela seja referenciada para algum serviço. A grande dificuldade ainda continua sendo o tempo, o acesso das pessoas aos exames e ao início desse tratamento, eu acho que continua sendo uma grande dificuldade. O tempo que é, infelizmente, uma questão essencial aí quando se fala do tratamento de câncer, né? Bom, vamos lá. Que atitudes aí, a gente falou um pouquinho aqui no começo da entrevista sobre a campanha aí, Nós Podemos, Eu Posso, né? Que atitudes que a gente pode dizer aí que envolvem esse tema aí, que as pessoas podem aplicar no dia a dia aí para tentar que essa doença seja mais suportável, enfim? Vamos falar sobre o câncer, né? A campanha, ela tem plataforma de website, ela divulga mensagens de pessoas que passaram pela doença. Então, é importante as pessoas saberem que existe, sim, cura para o câncer. Mesmo em casos incuráveis, a cada dia mais a gente consegue aumentar o tempo de vida dessas pessoas. As pessoas estão levando boa qualidade de vida, viajando, trabalhando, vivendo como se não tivessem a doença. Então, desmistificar realmente a doença. Essa conscientização, só com uma população realmente muito conscientizada, que ela perca esse medo da doença, para que ela enfrente também, né, Felipe? Para que realmente as pessoas entendam e passem a adotar hábitos de vida saudáveis e que corram atrás de um diagnóstico precoce, né? Isso aí, que as pessoas realmente procurem fazer um diagnóstico precoce. Às vezes as pessoas não vão nem no médico para não correr o risco de descobrir alguma coisa. Por pânico da doença, elas negam a doença. E aí é ainda mais complicado, né? Não quero ter aquele diagnóstico, então não vou fazer o exame para que eu não tenha aquele diagnóstico. É um raciocínio nada, né? Equivocado. Né? Então, na campanha, ela divulga mensagens de pacientes que já passaram pela experiência, familiares. Falar sobre o câncer é a base de tudo. E como a gente tem conversado, eu acho que o grande ponto aqui para a gente conversar nessa data, a gente aproveitar e falar sobre realmente prevenção. Né? Falar a prevenção primária e a prevenção secundária são as estratégias mais importantes. Tá certo. Bom, queria agradecer a doutora Lilian Arruda, oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade.